Então, hoje eu queria falar um pouco sobre um dos temas principais de nossas orações. Eu tenho um curso que eu dou todo ano lá no nosso curso de preparação profética em Montemor, chama o Evangelho Profético. E começo com aquele versículo que a gente cita muitas vezes em oração, de Mateus 24:14, que diz que Jesus diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." E na segunda noite me pediram para pregar, para dar uma palestra num curso de missões, começado com um irmão lá de Belo Horizonte, mas tinha 140, 135 pessoas de muitos lugares. Tinha da Venezuela, tinha de Peru, tinha dos Estados Unidos e tinha muito do Brasil também. Eles vão fazer esse curso de missões desde agora, né? Começando agora em agosto até dezembro. E eu estava falando com eles sobre essa questão do Evangelho Profético, dei um pouco de resumo disso, e as pessoas ficam impressionadas. Então, assim, é uma coisa que não é pregado, né? Não é pregado. E assim, a coisa principal sobre isso que assusta as pessoas, choca, porque, veja bem, ser missionário é levar o evangelho. E o evangelho que é levado, se nós crermos que o Brasil vai ser um celeiro de missionários, e se o Brasil for levar o espírito de divisão que tem aqui entre as igrejas para os outros países, não vai levar uma bênção, vai levar uma maldição. Então, se o Brasil vai ser um celeiro de missionários, ele vai ser missionários que vão levar este evangelho do reino. É isso que a gente precisa estar orando. Não só para Deus abençoar a economia, não só para Deus enviar missionários, mas principalmente, em primeiro lugar, que esses missionários tenham revelação do evangelho não misturado, do evangelho não diluído, do evangelho não água com açúcar. E Jesus disse: este evangelho do reino, não é outro evangelho. O apóstolo Paulo dizia que tem outro evangelho, e que se ele mesmo pregasse outro evangelho, que ele fosse abençoado. Então, e ele fala várias vezes em todas as epístolas dele sobre a contaminação do evangelho, que ele se preocupava com a contaminação do evangelho, que como a serpente enganou a Eva, que a igreja dos Coríntios, por exemplo, ele diz que fosse contaminado da pureza que há em Cristo. Então, assim, esse é um curso que dura praticamente um ano, às vezes 6 meses, mas é bastante profundo. Agora, o que eu queria só passar alguma ideia disso para vocês, para que nós pudéssemos estar orando sempre sobre isso, porque deve ser uma prioridade, né? Para a volta de Cristo, o evangelho precisa ser restaurado, e ele precisa ser restaurado não para os outros, ele precisa ser restaurado para nós. E ontem, quando eu estava ministrando uma aula lá nesse curso de preparação profética em Montemor, numa chácara lá, que tem 19 alunos, parece, que fica o ano todo, o Espírito Santo moveu tão forte que houve, assim, um momento de oração e sentimento e lágrimas, assim, foi muito forte. E aí eu pensei sobre essa necessidade de nosso grupo de oração entender um pouco sobre isso, para que nós possamos orar nesse sentido, para que o evangelho realmente seja restaurado. Nós temos uma música que foi feita em Rubiataba, na época que essas palavras estavam sendo divulgadas, um evangelho puro, sem legalismo nem libertinagem, será pregado nas ruas, nas praças. Os crentes vão se opor ou vão receber, vão converter. Nós lembramos que João Batista pregava para pessoas que se achavam justas, judeus, e ele estava dizendo que a circuncisão deles não resolvia, que eles precisavam ser batizados. Então isso era uma heresia, uma coisa absurda, você dizer que uma pessoa que é circuncidado com o sinal da aliança de Abraão precisaria de outra coisa, que se ele não
cresce e não arrependesse do evangelho, ele seria cortado, seria rejeitado por Deus. Então, uma das coisas principais que não é pregado e as pessoas não têm noção, e na verdade acho que nós também não temos a noção devida, é o tamanho da nossa perdição geral, não só os maus, mas nós somos maus. E a Bíblia diz que nenhum escapa desse juízo de Deus. Então, ninguém é justo, ninguém merece a vida eterna, ninguém precisa só de uma melhoradinha, ninguém precisa de um consertozinho. Todos são terríveis, depravados, horríveis aos olhos de Deus. E nós precisaríamos de uma revelação desse olhar flamejante de Jesus agora, enquanto é tempo, antes do dia do juízo, porque no dia do juízo não vai ter mais tempo. Então agora o evangelho do reino pregado, ele traz a presença de Deus e o juízo de Deus sobre o pecado para nós hoje. Ele traz para a pessoa que ela se sente tão perdida que ela sabe que ela nunca poderia merecer o céu, que ela nunca poderia merecer a salvação, e isso vem assim como um raio, né? Assim, na verdade é assim, antes de pregar as boas notícias, que é o evangelho, as más notícias precisam chegar de que nós somos desprezíveis, depravados, horríveis e não há conserto para nós, naturalmente falando. E quanto mais as más notícias forem pregadas, mais as boas notícias são importantes. Então você percebe em Atos 2 que o pessoal ficou tão desesperado que eles falaram, o que faremos? Eles ficaram desesperados, eles ficaram assim, o que nós vamos fazer? E aí que Pedro pregou as boas notícias. Você percebe que, eu não sei quantos versículos, talvez uns 20 versículos, ele prega as más notícias. E aí, em um versículo, ele prega as boas notícias. Então, assim, quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa tem arrependimento, e arrependimento significa que você muda de mente. Todo mundo fala, o que é arrependimento? É mudança de mente. Eles não sabem mudança de mente sobre o quê? Mudança de mente é ter nojo de você mesmo. Mudança de mente é mudar totalmente seu conceito sobre você, não sobre os outros, não sobre a igreja, não sobre os políticos, é sobre você. Você muda totalmente de tal forma que você não tem mais, assim, ação. Que se não fosse o evangelho, você se suicidaria, porque você falaria, cada dia que eu vivo, eu vou fazer mais sujeira, mais problema. Eu sou um caso perdido. E aí, quando isso cai a ficha, você grita, que farei? Aí ele fala sobre cada um de vós, arrependei-vos, cada um de vós será batizado e recebereis o dom do Espírito Santo, que a promessa é para vós e para vossos filhos. Ou seja, a visão de Deus, ela causa uma reação imediata, que é igual uma moeda que tem dois lados. Um lado é a sua depravação, você se sente um lixo, você se sente assim, totalmente nada. E o outro lado, você sente o amor de Deus e a aceitação de Deus e a graça de Deus, e você sai tão livre de qualquer crítica, tão livre de tão justiça própria, e tão alegre pela graça de Deus de aceitar uma pessoa que não presta que nem você, que você prega para todo mundo que nem a samaritana, entendeu? Então, basicamente seria um resuminho, né? Mas assim, eu senti que nos ajuda em nossa oração, que talvez assim, a coisa principal que nós queremos orar é que o evangelho do reino seja pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. E glória a Deus que isso vai acontecer, e não é ideia nossa, é Deus que prometeu, Jesus falou que isso vai acontecer, então nós vamos orando segundo a vontade de Deus, né? E uma nova geração, falei com esses jovens lá, falei, vocês são chamados para serem missionários das boas novas, mas isso tem nos atingir, que toda vez que a gente ouve sobre a morte de Cristo, a gente sente a mesma emoção e chora de novo, e sente de novo, por toda a eternidade nós vamos sentir quanta graça, quanta misericórdia, quanta operação de Deus a nosso favor. Nos ajude a ter uma revelação dessa necessidade da restauração do evangelho.
I'm driving down an empty freeway.